dizer que nós estamos ao vivo aqui pelo Facebook e você compartilha aí, chama os amigos para assistir a gente pelo Facebook, compartilhe desse nosso link, nós vamos estar também no YouTube, né? Depois do programa a gente carrega o vídeo no YouTube para você ficar assistindo, mandar para os amigos, dá um like lá, né? Se inscreve no nosso canal, seja da nossa comunidade aí, tá bom? É o podcast do Acioli, de segunda a quinta, né? E espero que vocês estejam nos acompanhando. Amanhã nós teremos aqui a reprise, né, do programa com os 2 diretores de escola, porque hoje nós vamos conversar com o Francisco Souza, popularmente conhecido como Moço. Então, ele hoje vai conversar com a gente, contar aí um pouco da trajetória, né, da vida pessoal dele, da vida familiar, da vida profissional, né? Foi marceneiro, foi policial militar, professor, diretor de escola, foi coordenador, secretário. Então, o cara tem uma história bacana, né, para contar para a gente aí. E também nós estamos ao vivo pela Nova Era FM. Obrigado a todos que nos dão a honra dessa audiência pela nossa caçulinha Rádio Nova Era, chegando aí em todos os recantos do nosso município, através das ondas sonoras, comandada aí pelo nosso grande Luzivan, nosso comandante do áudio aí da Nova Era nesse horário. Quero dedicar a vocês, né, um agradecimento especial a quem colabora com a Nova Era, porque é salutar, gratidão é tudo. Agradecer ao Sinteac, tem uma lista aqui dos colaboradores, né? Agradecer ao Sinteac, a Droga Luz, Clínica Asmed, Sena Promotora, Maico Taxista, Ronce Material de Construção, Credicarmo, deixa eu ver, consultório odontológico, doutora Raquel Viana, doutor Cacá Rocha, LM Bike, agradecer ao Altemir Serviço Contábil, grande Altemir, a fazer sua declaração com Altemir, não perca tempo, competente, o camarada. Rei da Capinha, Gilvan Variedade, Sicredi, Topcar e Sapatinho de Luxo, tá bom? Aí a lista dos colaboradores aí da nossa Rádio Nova Era FM, parceira aqui do nosso podcast e que transmite o nosso programa todos os dias de 5, né, até as 6 da tarde. Aí. Bom, agora nós vamos nos voltar para conversar com o Francisco Souza, meu amigo Francisco, professor e diretor de escola, né, que tem também umas boas histórias para contar para nós, da sua família, da sua vida, e que vocês terão a oportunidade de conversar, né? O programa aqui, o bate-papo aqui tem esse viés, trazer os personagens de Tarauacá para que eles se sintam parte dessa vida do nosso município, que suas histórias estejam aí na internet, para que vocês possam acessar, para também ter elas como inspiração para a sua vida, né, para o seu dia a dia, né, para as coisas que você pensa em fazer e acha às vezes que tem que desistir, né? E assistindo uma história ou outra, você vai findando se inspirando, né? A pessoa vai criando aí, né? Passando aí pelos desafios, se estimulando a tocar o barco. E eu estou aqui com ele para dar uma boa tarde. Francisco, meu amigo velho, como é que tu tá? Boa tarde, grande moço, obrigado por ter vindo aqui no nosso programa. Boa tarde, Acioli, boa tarde a todos os ouvintes que estão agora nos assistindo. Nos ouvindo, é um privilégio, né, estar aqui no podcast do Acioli, né? Acioli que sempre teve amizade com a gente, desde a época de faculdade, desde o período da Djalma, e a gente está muito tranquilo aqui para bater um papo contigo, Acioli, bater um papo com os ouvintes a respeito aí da trajetória, né, de vida, de famílias, de trabalho. Realmente Deus tem nos abençoado nessa caminhada muito boa, é só gratidão. Francisco Moço, de onde vem o Francisco? Sua família, você veio da onde? Como iniciou a sua história? Olha, todo ser humano tem a sua história, tem a sua trajetória. E eu vim do Seringal São José, colocação Chapéu,
Chapéu. Rio Tarauacá, hoje é Jordão, né? Na época não, porque foi desmembrado depois, e a gente veio de lá. Meu pai trouxe de lá 6 filhos, nós somos 12 irmãos, mas os outros 6 foram aqui do Itamaraty. De lá a gente veio com 12 anos de idade. Meu pai buscava trazer os filhos para próximo de uma escola, ele queria que todos os filhos dele estudassem, porque ele não estudou, minha mãe também não estudou. Meu pai estava vindo de lá trazendo a gente não sabia nem para onde a gente estava indo, mas eu lembro muito bem, assim, olha, quando a gente abandonou a nossa colocação, e a gente veio, né, porque na época não vendia colocação, quem saía deixava e vinha embora, né, e a gente veio para Tarauacá, e daqui meu pai comprou uma colônia aqui próximo da escola Lídia Guilmar dos Santos, aqui no Rio Muru, na comunidade 18 Praia, fomos morar na colocação Mandacaru. Ali a gente começou a estudar, né? Ali a gente conheceu a escola, ali a gente conheceu o professor, ali eu comecei a me encantar com esse mundo maravilhoso de escola. Uma coisa que eu sempre digo é assim, olha, que no primeiro dia de aula eu percebi que o sol da sala de aula era mais frio do que o sol do roçado, né? Então eu trabalhava, eu ia para a escola de manhã, ia para o roçado à tarde. Pois é, eu ia te perguntar exatamente isso. Como foi o início de você ir para a sala de aula, né, trabalhar na roça? Detalha isso aí para nós. O meu pai trouxe a gente para isso, né? Já com essa finalidade, né? Fomos 3 para a escola no mesmo dia, eu, a Luzia e o Orlando, nós éramos 3 com idade de escola, sendo a Luzia mais velha, depois eu, depois o Orlando, e a gente foi estudar na escola Lídia Guilmar dos Santos. A professora Maria Astério foi a nossa professora, e lá a gente estudou o primeiro e o segundo ano, depois o terceiro já tinha que vir para a cidade. E a gente veio, né, para morar na casa da Dona Maria Ângela, que era uma conhecida de família. E aqui eu fiquei, né, na casa dela estudando. Eu gostava muito de estudar. E eu fazia minhas tarefas com muito cuidado. Tanto a tarefa de morar na casa de pessoas que nem parente era, como as tarefas de escola. E aqui também comecei a trabalhar, né? Eu, com 13 anos de idade, vim para a cidade, já comecei a trabalhar. Aí comecei vendendo picolé, né? Eu vendia picolé ali para o Domingo Lima. Me lembro, Domingo também vendi. Domingo Lima, ali onde agora é o Palmenço, né? É. Então eu vendia picolé ali para o Domingo Lima. Então eu estudava à tarde no João Ribeiro e de manhã eu vendia picolé. E era interessante, né? Fazer as duas coisas, né? Um dia conversando com a professora Madalena, e eu disse aos meus pais, eles não estudaram, são um casal de analfabetos, mas eles me ensinaram a trabalhar desde cedo, né? Ela falou, então eles ensinaram tudo para você, porque ensinaram você a trabalhar, e uma vez você sabendo trabalhar, você sabe viver. Achei interessante. Às vezes a gente tem assim, o conceito muito formal de analfabeto, né? E a gente finda incluindo os nossos pais, os nossos tios, os nossos como os analfabetos. Mas, quer dizer, eles não tiveram a oportunidade de ter instrução, escola, essas coisas todas, mas talvez as pessoas mais sábias, né, que cruzaram a nossa vida, né, moço? Sim, nossos pais, né? Pois é, então a gente ali estudou no João Ribeiro e gostava de estudar, né? Era um menino que tinha um bom comportamento, eu creio, né? Eu me dedicava bastante às tarefas. Meu pai nunca foi na escola para saber se eu faltei, se eu fiz as tarefas, se eu estava bem. Meu pai não sabia nem o que era boletim, mas a minha mãe, quando eu cheguei no terceiro ano que eu mostrei o boletim para minha mãe, tem até uma história interessante, ela não sabia o que era o boletim, também não sabia essa questão de vermelho e azul, e daí assim, olha, eu muito feliz, falei, minha mãe, tirei só um vermelho em ciência, né, que foi o vermelho que eu lembro da minha vida escolar, e ela disse, então você vai ter que você vai ter que apanhar por isso, porque você tirou só um vermelho, e eu vou trabalhar o ano inteiro aqui com seu pai e seus irmãos menores, e você na cidade para tirar só um vermelho. Você teria que ter tirado todos os vermelhos. Ah, entendi. E daí ela me deu um castigo, né? Depois ela foi entender, né, que o vermelho era ruim, né? Era um alerta, né? Era um alerta, né? Mas assim a gente estudou aqui. Depois fomos para a escola de Djalma, fizemos o ensino médio de formação.
Depois voltei para fazer ensino médio magistério, porque, como vocês sabem, era tradição fazer a formação e ficar desempregado em Tarauacá. Aí eu voltei para fazer o magistério. Moço, antes da gente continuar, deixa eu fazer um agradecimento aqui aos parceiros. O nosso programa vai ao ar toda terça, quarta e quinta, graças ao apoio que nós temos, né? Da LS Som, do meu amigo Leandro Simões, e você que precisa local som para o seu evento aí, né, sua festa, seu aniversário, 99386041. Ele leva o som aí do ambiente que você precisar aí, tá bom? Também leva os artistas, se você quiser. Falar também, agradecer ao Bubu da Drogaria Viver Bem, cuidar de você faz bem, medicamentos éticos, similar, genérico, perfumaria, higiene pessoal, etc. Tem tudo lá no Bubu, se não tiver, ele manda buscar para tu, cara. 992476547, na João de Paiva, ali depois do Dedé da Aquebike, só tu chega lá. Alto Posto Figueiredo, do nosso amigo John, tu compra combustível, né, gasolina e outros produtos derivados do petróleo, como óleo diesel, enfim. Mas também tem o Disque Gás, Disque Entrega, 999773033, anote esse nome, para botar o gás, vamos deixar aí, tá bom? Agradecer aí ao Bubu. Ao John, posto do John. Além disso, tem um pontão do John também, né? E lá no John tem um movimento grande, fica ali a galera dos publicados, dos táxis por aplicativo, fica um movimento, tem a conveniência, tem cabeleireira ali, tem tudo. É um movimento ali no John. Agradecer também a Marcenaria Império Rústico. Olha aí, Igor, esses dias nós estaremos inaugurando a Marcenaria Império Rústico, a sua loja. O Leandro Abreu vai estar aí com a loja com móveis bem modernos para que vocês possam comprar aí com a parcelinha que cabe no seu orçamento. 999932313, Marcenaria Império Rústico. Fechar aqui com o meu amigo cirurgião dentista, Dr. Cacá Rocha, o pai do Giovanni, do meu neto. O cara é fera, trabalha no consultório da doutora Raquel, faça seu orçamento. Um profissional sério, dedicado, né, e competente. E a sua saúde começa pela boca. Vai dar um trapo nos seus dentes. 99207-3500. Daqui a pouco a gente fala mais. E antes da gente voltar com o moço, quero mandar um alô para Benoci. Benoci, moço, tem que ir lá, velho. A Elisa Gastobá. Comida de café da manhã, almoço e janta. Tu encomenda, né, cardápios variados. Tem a piscina para levar o teu moleque lá. Leva a tua gata lá, tem também som ao vivo, né, e comida da boa, e tu já pode dizer assim, eu vou ligar logo antes para me certificar, 999584365, ali onde era a casa do seu Chico Sombra. Moço, e a juventude, velho, tu passou a tua infância, seus primeiros anos, né, e como foi que tu foi já chegando na fase de jovem, já voltou para fazer o magistério, né? Como é que começou essa transição do estudo, né, para o trabalho? Como foi isso? Olha, a minha juventude foi uma juventude muito boa, né? Na época a gente tinha uma juventude bem saudável e assim, a minha juventude ela foi um pouco no Itamaraty, ali no Rio Muru, porque eu estudava aqui na cidade, mas assim, a diversão era lá, o futebol era lá, final de semana, porque eu ia final de semana para lá, que é perto, 2 horas na pernada, as festinhas, entendeu? Os banhos de rio, né? Essas coisas assim. A diversão. A diversão era lá. Aqui na cidade eu não tinha esse espaço de diversão, porque durante a semana era estudo e no final de semana era lá, que a gente combinava essa parte da juventude. E a transição para o trabalho é tipo assim, eu, do período que vim para a cidade, já trabalhei, né? Porque eu vendi picolé, eu vendi pão, eu coloquei banquinha ali no colo do Instituto São José, vendi bombom no Instituto São José, só que eu morava na frente do hospital, na Sansão Gomes, ali do hospital antigo, né? Então aí tinha que trazer a banquinha na cabeça, levar a banquinha na cabeça, era um trabalho bem complicado. E a gente vai crescendo assim, olha, naquela época a gente tinha vergonha de dar com uma banquinha na cabeça, né? Então parei, porque
a gente já começa a não querer andar com uma banquinha na cabeça e comecei a fazer outras coisas. Lúcio, né? vou te contar uma história. Quando eu acho que mais ou menos nessa idade aí, eu e minha turma ali, os filhos do seu Zé Leão, o Zezé, o Aldúcio, o Del, o Bi, os filhos do seu João Ferreira, o Aglaís, o Guto, a gente fazia tijolo aqui no Olaria de seu Zé Leão. É manual. Saía 5 horas da manhã para cavar o barro, machucar, fazer aquela porra toda. Mas a gente já estava na fase de saída, das paqueras e tal. E uma parte dos nossos colegas, eles não. Eles queriam esconder a nossa atividade de trabalho, né? Porque as gatas dizem, esse cara faz tijolo e tal. Então a gente falava sempre no escritório, nosso escritório. Olha, nós temos um escritório. E quando a gente estava na praça, que estava de boa, que aparecia um tempo de chuva, a gente tinha que correr para cobrir, né, os tijolos que estavam no lastro, cobrir com lona. Então a gente deixava a gata lá, dizia, olha, precisamos voltar lá no escritório, porque senão a produção. Mas pitava mesmo essa coisa de ter, né, da atividade, a gente ficava receioso. Eu não tinha receio não, mas nossa galera tinha, né, de contar, igual né, de dizer, poxa vida, andar com a banca na cabeça, aí vamos pensar noutra alternativa, né? Pois era. Só que eu parei, né, por conta que eu não queria mais andar com a banca na cabeça, porque estava ficando rapaz, né? Já tinha 15 anos, 16. E aí eu fui fazer tijolo manual também, senhora. Só que eu não fiz no Leão, eu fiz no Seu Moura, né? Eu trabalhava no Seu Moura, eu e o... É pertinho, né? Era lá, pertinho, fazer tijolo no Seu Moura. E era eu e o filho do Seu Moura, né? Que você conhece, agora esqueço o nome dele. Filho do Seu Moura, que a gente fazia tijolo lá. O Dedé também, Dedé fazia tijolo lá. Fernando, e a gente fazia tijolo manual, mas era escondido. A gente ia sair de casa arrumado, né? Você morava na rua 31 de Março, e a gente fazia tijolo e na volta a gente se arrumava um pouco para poder voltar. Mas à noite tinha que ir para a escola. A gente estudava à noite na escola de Jalma, que era aqui no centro da cidade, né? Ali onde é o Sedup. E as mãos da gente já denunciava que a gente trabalhava com barro, né? Porque tem a soda cáustica, né? Afina, né? Que a mão da gente fica afina e fica diferente. Ela fica tipo enrugada. E a gente foi ali que a gente fez o ensino médio trabalhando. Também trabalhei ali com o Cuca, né? Na fazenda Jaburu. E quando a gente voltava, a gente vinha em cima dos caminhões, a gente se escondia um pouco, né? No meio dos mais velhos. E assim a gente foi tocando, né? Mas a gente tinha fé, tinha esperança, não tinha droga na época, né? A gente era uma juventude bem saudável e a gente acreditava, né? Que ia dar certo. E como a juventude hoje precisa acreditar também que vai dar certo. E assim eu fiz o ensino médio. Terminando o ensino médio, eu desisti de estudar. Sem o ensino médio, eu não queria mais estudar porque eu fiz um curso de marceneiro no barco de Samaúma, do Senai, em 1982, e aí já fui trabalhar no João Teles, né? Trabalhei 2 anos no João Teles, depois saí e fui para o Nacílio, trabalhei 7 anos de marceneiro, e quando eu estava na marcenaria, eu, tipo assim, me apeguei a fazer móveis, gostava de fazer móveis, achava bonito, porque é uma profissão bem cativante. Bem terapêutica, né? Fazer móveis. Quando a gente está aprendendo, produzir, é né? muito bom, né? É uma coisa muito bonita. E eu queria ficar com um marceneiro, só que o Danielson, né? Danielson Vieira, né? O irmão do Sete. Danielson. E o Danielson me levou para fazer vestibular. Não bora fazer o vestibular, é um cara que já tinha amizade. E ele fez a minha inscrição, ele fez tudo, ele só não fez a minha prova. Eu fui lá, fiz a prova, que foi na época que você fez também, eu creio, porque foi nessa época. E passei e já fui para pedagogia, né? Enquanto eu estudava pedagogia, eu passei em concurso público para professor municipal, eu passei na Polícia Militar, e eu fui professor rural, ali na Terra Firme, na Escola Baldo Menezes, por 1 ano, no governo do Esperidião Menezes Júnior, concursado. Só que, quando trocou de prefeito, o prefeito fez uma demissão, que você conhece também, né? Essa demissão. E eu ainda, mesmo concursado, eu fui demitido. Uma demissão em massa, 320 pessoas, inclusive, concursadas. E eu fui demitido, e eu fiquei sem trabalho, né? Assim, eu trabalhava na marcenaria, mas eu queria um outro trabalho além da marcenaria, e foi quando eu fui para a Polícia Militar nessa época. Então eu fiquei desempregado da prefeitura, e daí eu fiz o concurso para policial militar, passei.
Fui para a Polícia Militar, fiquei 3 anos e 6 meses na Polícia Militar. Tenho amizade, tenho respeito, um carinho, gosto da instituição, mas, honestamente, não era o local para eu ficar 30 anos. Eu precisava ir trabalhar no serviço público, é uma opção minha, mas num local onde eu me sentisse mais, assim, que eu pudesse ver assim, não, o meu trabalho aqui vai ter um resultado diferenciado. E aí foi quando Deus me deu a possibilidade de eu passar no concurso da educação e fazer a opção pela educação. Muito bom, já a gente volta com o moço. Mandar um alô pessoal do LabClim, meu amigo David, toda a turma lá, agora eu estive lá, né? Minha gata também esteve lá. Muitos exames ali no LabClim, vai fazer teus exames, meu irmão, porque tem preventivo do câncer do colo do útero, preventivo da próstata, tem toxicológico, tem de paternidade, tem um monte lá, velho. E também tem os médicos, especialistas, tem gente oftalmologista, clínico geral. Doutor Vinícius trabalha lá, clínico geral, meu amigo, velho. Ultrassonografia, os exames lá, todos. Quintino Bocalhau, bem ali do centro. 999339834 é o nosso glorioso LabClim. Quero mandar um abraço, Gilvan Variedade. Gilvan e Adoro, um abraço para vocês. Os filhos dele trabalham ali bem no centro da cidade, sustenta a família no comércio dele, bem bacana. Tem tudo no comércio do Gilvan: rádio com placa solar, caixa de som, pendrive, tem brinquedos, tem acessórios, sombrinha, bola, boné, velho. É uma variedade, né? Então vai lá. Se tu quiser, liga antes para saber. 999-98-78-87 e dá um oi pro Gilvan. Vamos falar da Idenete, do meu amigo, nosso amigo da Idenete, com planos a partir de R$ 192, tu tem internet rápida, né? É o Delmar e a Idalina, 999212551, tu tem internet rápida na tua casa. E Clínica Tavares, uma clínica nova, médicos bons, olha aí quem está lá, os doutores, doutor Andrei, grande Andrei, jovem que a gente viu crescer aqui na Copacabana, doutor Juscelino, doutora Ellen, né? O prédio fica lá da Biblioteca Pública, ali bem no centro da cidade. Marca a tua agenda, 992526331, consultas, exame de ultrassonografia, pequenos procedimentos, uns médicos bacanas. E a Vitória Elétrica ainda está aí com saldão de final de ano, liquidando tudo, parcela, tudo direitinho aí para fazer tuas compras da Vitória Elétrica, a loja do meu amigo Zé Dias, a loja mais tarauacaense, dessas grandes que disputam o mercado, não só aqui, mas em outros locais aqui do nossa estado. Um abraço para o Zé Dias, toda a turma da Vitória Elétrica e o vendedor José, que é meu chapa lá. Moço, e aí, velho, nós vamos já começar uma nova fase da tua vida, que é na educação, né? Já como concursado, professor, né? Mas assim, eu queria que tu falasse do curso de pedagogia. Que experiência foi boa? Que experiência boa essa foi o curso de pedagogia na nossa vida, né, moço? Olha, a pedagogia foi um marco na minha vida, né? Então eu posso dizer que eu tive a minha vida até a pedagogia e depois da pedagogia, assim como um diferencial, porque Tarauacá, como você sabe, não tinha professores com ensino superior. Nós somos da primeira turma. 80 pessoas, né? E um grupo muito bom. Depois da pedagogia, a própria educação em Tarauacá, ela teve um novo desenrolar. E eu cheguei na pedagogia muito tímido, né? Eu sentava bem atrás, aí a minha sala tinha bons oradores, como você conhece, o Carlão, o Aparecido, Pelezinho, né? Acioli, de modo que eu ficava um pouco escondido, porque eu era tímida. Mas eu aprendi tanto, eu desenvolvi tanto na pedagogia, que do meio do curso para frente, eu já estava sentando na frente, já disputando espaço com o Pelezinho, né? Eu já estava usando microfone, que eu morri de medo de microfone, mas lá eu aprendi a usar microfone, eu nem falava microfone, eu falava microfone. E um dia o Júlio César, né? O Júlio César, o Fé disse, não, mas é microfone ou microfone? Eu falei, não sei. Ele disse, não, vou te ensinar, é microfone, não fala mais não, microfone, porque isso não existe, né? Ele era meio brutão, né? E ele me ensinou. Então, a pedagogia foi excelente. Daí fiz os concursos, passei em 2 concursos, fiz um em 1992,
e outra em 98, 2 contratos na educação. E eu comecei dando aula na escola Deusuíte, a diretora lá da... Moisés disse que me arrumou um provisório. Moisés trabalhava na inspetoria de ensino, antiga inspetoria, né? Inspetor de ensino, e ele conseguiu para eu dar aula na Deusuíte. Terezinha Veras Maia. O Nacélio era do meu grupo, lá da pedagogia, era eu, ele, o Orlando e o saudoso Valder. Aí quando tinha uma treta lá, política, tinha umas tretas políticas bacanas, né? O Orlando perguntava logo pelo Jeep do Núcleo, aquele Jeep azul que o Nacélio dirigia. Meu Deus. Não, a pedagogia foi demais. O meu grupo era o grupo dos teimosos, né? Mas tinha panela de ferro, né? O grupo era doido, cara. Era os teimosos, né? O grupo dos teimosos. Teimava até o final do curso. Ali foi um misto como foi um curso intensivo para todo o professorado, né? Foi um misto de jovens professores, como eu, como você, com pessoas já de carreira já consolidada, como Madalena, como a própria professora Francisca Aragão, outros professores que eram nossos professores, foram ser nossos colegas, né? Então foi assim, dá para escrever uns 10 livros ali das experiências que nós tivemos com aquele curso, né? Porque foi coisa extraordinária agora aqui. Pois é, e a pedagogia, ela abriu portas, né? Eu fui trabalhar na Deusuíte, fiquei 1 ano na Deusuíte, contrato provisório, depois fui para a Rosaura, fiquei 1 ano. E da Rosaura eu já fui transferido para a escola de Djalma para trabalhar no ensino médio. Na época era 2º grau ainda, né? E eu nem queria ir para a Djalma porque eu achava muito difícil dar aula no ensino médio. Mas naquela época era 2º grau, estou falando. Eu falo de ensino médio, foi depois de 96, era em 92. E daí eu fui para a escola de Djalma e comecei a trabalhar na Djalma. E lá um dia eu fui surpreendido pela Luzia Prado, né? Eu não pensava em ser diretor de escola, eu achava que eu não tinha nunca chance de ser diretor de escola. Um dia eu estava numa aula bagunçada, a minha aula bagunçada era uma aula que eu estava fazendo, uma aula prática, e eu tinha muita zoada na minha sala. A Luzia Prado chegou na porta, e a Luzia Prado você conhece, né? Posso até mandar uma alusão para ela, minha amiga. Gente, boa demais. Exigente, durona, e ela chegou na porta da minha sala e ela falou: vem cá. Adivinhei até agora. Eu já fui assim, eu não fiz nada. Ela disse: olha, eu sou candidata a diretora e eu estou te convidando para ser meu vice. Você é um cara inteligente, dinâmico. Ela rasgou, entendeu? Adjetivos que eu não imaginava nunca, né? Eu fui para casa tão feliz nesse dia, rapaz, porque vice-diretor da escola que eu estava iniciando o trabalho era muito, né? E eu aceitei, né? Aceitei, fiquei feliz. Ela desistiu da candidatura e daí o vice da Lula desistiu, que era a dona Elia Lessa, e eu fui vice da Lula por um mandato. Moço, como foi a experiência de mais de 15 anos dentro de uma escola como dirigente, onde você passou por experiências incríveis, né? Mudança de tempo, de governo, de prefeito, de deputado, de tudo, política oscilando muito, e você firme ali dentro de uma escola, dirigindo. Diz que o diretor de escola, em 5 anos ele envelhece 10, mas não foi bem teu caso, né? Como foi essa experiência, assim, resume para nós, dentro da Djalma? Olha, a escola de Djalma também, assim, a exemplo da pedagogia, foi assim, interessantíssimo na minha vida. Eu cheguei na Djalma, trabalhei 20 anos, eu fui eleito diretor, eu tinha 30 anos, e eu saí de lá com 45 anos. Foram 15 anos dentro da Djalma como diretor da Djalma. Foi uma experiência incrível, né? Tive derrotas, mas assim, as vitórias, viu, assim, olha, uma equipe muito boa, uma equipe pedagógica muito boa, bons professores. Na época só tinha uma escola de ensino médio, nós chegamos a ter 2.000 alunos, 70 professores, eu no comando de uma instituição desse tamanho, era por Deus mesmo, né? Nós tivemos o privilégio de viajar com essa escola, Rio Branco, Cruzeiro, Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, João Pessoa e Curitiba, né? E todas essas viagens foram ou fazendo o curso de formação ou recebendo premiação com a melhor escola de ensino médio do Acre. Em 2004, assim, olha, nós fomos
para Goiânia, numa disputa com 5 escolas acrianas, e depois fomos representando o Acre em Brasília. Lá eu conheci o Congresso Nacional, fiquei frente a frente com o presidente da República, na época, Fernando Henrique Cardoso, Paulo Renato, ministro da Educação. Eu conheci o Michel Temer, conheci nesse dia o Michel Temer, que era presidente dos deputados federais, né? Então foi uma cerimônia incrível no Palácio do Planalto para entrega de premiação para as melhores escolas do Brasil, escolas de ensino médio. E do Acre estava a escola de Djalma da Cunha Batista, eu estava lá com um grupo de 5 professores e 3 alunos. Nós não tínhamos internet para fazer a mídia que nós temos hoje. E foi um trabalho que iniciou, esse foi um projeto que iniciou por necessidade. Nós estávamos sem material. As escolas de ensino médio nessa época, elas não tinham recurso como tem agora. E eu chamei o Paulo Onofre, o vice-diretor, que você conhece, um cara muito criativo, né? Um amigão, né? Que está em Cruzeiro, numa dificuldade de saúde, mas a gente sabe o trabalho dele aqui em Tarauacá. Eu falei, Paulinho, nós estamos perdidos, meu irmão, nós não temos dinheiro, na escola não tem, nós estamos sem nada. O que a gente vai fazer agora, né? Eu ficava muito tempo na escola e o Paulinho ficava muito tempo fora da escola, mas pensava, era um pensador. E ele fez uma festa, né? Uma festa artilística, que foi sucesso aqui em Tarauacá. A gente arrecadou um dinheirinho e dessa festa a gente foi trabalhando esse projeto e fomos até Brasília. E lá a gente recebemos uma premiação de R$20 mil em Brasília. E assim foi incrível. No dia que ligaram para dizer que a gente tinha ganhado, aí eu estava na porta do Banheiro dos Homens, que você conhece a escola de Djalma, quando o telefone tocou, era o José Calisto, que era da equipe, né, itarauacaense, né, da equipe de ensino, do departamento de ensino médio. Assim, olha, eu entrei no banheiro, eu não conseguia sair para eu dar notícia para a escola, de tão assim feliz eu estava, né? Então a escola de Djalma foi... entendeu? Assim, eu carrego a escola de Djalma comigo, numa simbiose, eu uso essa palavra sempre, simbiose entre eu e a Djalma, porque foi uma coisa que um, assim, se envolveu tanto com o outro, que um já fazia parte do outro, né? Já tem uma relação que já está na natureza. Moço, eu estava, nesse final de ano, e a Janaína viajou, e eu fui mais a Alzira para a escola Edmundo Pinto, para a formatura do Henrique, né? Ele teve a reunião, no outro dia teve a formatura do Henrique, garoto de 15 anos, formando no 9º ano. E uma chuva imensa, e os pais tudo lá com seus filhos para que fossem passar pelo ato de formação, a escola entregando aqueles jovens, pais, despedindo daquele jovem que dali vão para outra escola. E você, nesse movimento todo, disse uma frase que até marcou, né? Fiquei com ela na cabeça, que foi assim: se não for hoje, mas ela vai se tornar a melhor escola de Tarauacá, a escola de Edmundo Pinto. Uma escola de comunidade que atende Corcovado e Conquista e BR, né? Como é que está esse plano aí na tua cabeça de transformar aquela escola, se não transformou ainda, na melhor escola de Tarauacá? É porque assim, olha, eu fui diretor da Djalma há 15 anos. E a gente caminhou em passos lentos, aí a gente chegou na melhor escola do Acre, de ponto que fomos premiados para não ter dúvida, né? Para não ter dúvida. E a escola de Edmundo Pinto já é uma boa escola, né? Já encontrei uma boa escola, parabenizo, né, a comunidade escolar. Mas aí, quando da minha candidatura lá, as pessoas lá, foi a primeira vez que eu fui na escola, já fui candidato e todos votaram para mim, e eles me perguntaram na reunião qual era o meu plano de trabalho para a escola. Eles queriam que eu entregasse para eles um panfleto com as propostas, e eu falei para eles que eu tinha só uma proposta, que era junto com eles a gente trabalhar todos os dias para tornar aquela escola a melhor escola de Tarauacá, para estudar, para aprender, para trabalhar, para conviver. E essa foi a minha proposta. Então, se eu fiz a proposta para a comunidade aceitou, não estava escrito, mas eles confiaram. Então, assim, a gente está trabalhando nesse sentido. Nós vamos conseguir, porque a gente tem essa intenção e a comunidade está contribuindo, porque algumas questões que a gente tinha lá
de dificuldade, a gente está avançando, a Secretaria nos ajudou na questão estrutural. Tem também para agora, para esse ano, já essa batalha ali pela quadra, que vai ser um espaço, que já tem recurso para isso, falta desenvolver. E a escola é o seguinte, é o dia a dia, senhora. É dia a dia você fazendo e refazendo até as coisas chegarem lá. Se o problema maior da escola é a violência, nós vamos trabalhar em cima disso e vamos resolver, vamos acabar com isso aí. Graças a Deus a comunidade entendeu a nossa filosofia de trabalho. A gente, para o final do meio do ano para cá, do ano passado, a gente não teve nenhum caso de indisciplina na escola. Não é uma escola pichada, não é uma escola quebrada, não tem uma cadeira quebrada, não tem pichada, não tem banheiro destruído, é uma escola inteirinha. Porque, que maravilha. Porque a comunidade já entendeu que o patrimônio público é para isso. Agora nós vamos investir assim, de uma forma bem clara na questão do ensino, no planejamento, no fazer, no refazer, no tempo escolar, na gestão de sala de aula, no material pedagógico, na intenção mesmo de que o menino precisa aprender. E nós já tivemos esse ano um destaque muito grande, que foram 2 alunos classificados, né, premiados, aprovados aí com medalha na Olimpíada Brasileira de Matemática, que já foi um destaque, né? Já foi os resultados aparecendo. Mostrei 2 coisas para a gente finalizar. 3 coisas. Onde é que estão os teus irmãos? Sei bem que o Luiz é promotor. Onde é que está o Luiz? Onde é que está o restante da tua família, teus irmãos? Sei que tem muito professor, tem... Diz aí. Olha, Sérgio, falar de família, entendeu? É muito forte, porque... eu vou tomar água porque aqui é mais forte, né? Eu imagino, cara. Eu tenho um carinho, entendeu? Eu tenho uma gratidão muito grande pela minha família, e eu sou o mais velho, eu posso contar muito dessa família, mas o destaque da nossa família é o meu pai e a minha mãe. 59 anos de casado, minha mãe faleceu faz 5 meses, uma guerreira, uma liderança da nossa família. Meu pai continua aí na liderança, agora mas a liderança era dela. 12 filhos. Aí 3 irmãos, assim, olha, eles já faleceram, né? Uhum. O Antônio faleceu no Seringal São José ainda, eu não conheci, era criancinha. A Marivalda faleceu aqui no Itamaraty, morreu afogada na minha frente. Eu estava pescando de um lado do rio, ela estava tomando banho do outro lado, quando ela afogou, eu vi quando ela caiu na água, de um lado do rio para o outro. O Cleudo, né, um grande amigo, assim, um irmão incrível, e que eu tive o privilégio de, quando marceneiro, assim, olha, eu ensinei 2 irmãos a profissão de fazer móvel, de marceneiros. Um se tornou empresário em Rio Branco, foi o Cleudo, morreu no acidente de carro. O outro é empresário aqui em Tarauacá, como você conhece, o Pia, que é o juvenil conhecido em Tarauacá popularmente como o Pia. Ele é marceneiro, tem marcenaria, tem loja de móveis. Eu ensinei para eles, entendeu? Isso me orgulha muito de ter ajudado a minha família. Outra coisa de família, sabe, que eu vim morar na cidade e meu pai comprou uma casa para nós na rua 31 de Março, e cada ano vinha um irmão morar comigo. Então, cada ano vinha um morando comigo. E os meus irmãos estão assim, a Luzia está em Rio Branco, já é uma servidora aposentada, casada, mora em Rio Branco. Tem os filhos dela que vivem tudo em destaque. O Orlando, que é dos mais velhos, trabalha com Gileno, trabalha em fazenda, é gerente de fazenda. O Zé Silva é polícia penal, também é formado em matemática. A Marisete é professora, coordenadora de escola, formada em história. O Pia, que é o juvenil, por apelido Pia, é marceneiro, fazendeiro, mas também é formado em matemática. Aí nós temos a Cristina, que trabalha no hospital, que ainda mora com meu pai, a Cristina. A Sueli mora em Jordão, né? A Sueli mora em Jordão, é comerciante, né? A Sueli mudou para Jordão, que era casada com Benjamin. E o Luiz, que é o caçulinha, né? Mora no Pará, né? Promotor de justiça, né? A aluna ali da escola Rosaura Mourão, da Djalma, foi seu aluno, você conheceu, né? O potencial dele, e ele é o mais novo. É assim uma espécie do queridinho da família, porque é todo engraçado, ele trata bem todo, ajuda todo mundo, de modo que a gente não tem família, né? Eu tenho orgulho, eu tenho 3 filhos, a Fabrícia, que é enfermeira, a Alana, que é formada em pedagogia, terminou pedagogia agora, e o Eduardo, que mora comigo, né, que é o meu xodozão, que está em Rio Branco passando férias com a mãe.
completando hoje 15 anos, quero mandar um abraço aí para ele, dizer para ele que um cara maravilhoso, que aos 4 anos de idade decidiu não morar com a mãe, morar comigo. Então, nós já temos 11 anos que moramos só nós dois, depois que a mãe dele foi para Rio Branco, e eu decidi ser um pai. Logicamente que eu não quero nem me comparar com a Cioli, né? Que o Cioli creio que é um dos grandes, né? Mas eu decidi, assim, ser um pai, assim, sim, porque as pessoas falam, não, mas quero só com pai, isso vai dar certo. O meu vai dar certo, sim, está dando certo e vai dar certo, porque para isso a gente cuidou, para isso a gente teve o carinho, a gente tratou bem, a gente tem muito amor um pelo outro, como eu tenho pelos meus 3 filhos, mas o Eduardo é diferenciado, que ainda moramos até hoje. Então, graças a Deus, todos bem. Moço, por último, você, agora mesmo da igreja evangélica, fala um pouquinho aí dessa câmera aqui, para a gente fechar o programa, deixa uma mensagem aí para todos que estão nos assistindo e antecipadamente fica o nosso agradecimento aí a você e essa sua bela história, meu irmão. Eu quero agradecer o convite, agradecer os ouvintes. Eu estou na Assembleia de Deus, porque chega uma hora na vida da gente que a gente tem que começar a olhar para um outro plano. Plano material, a gente nós somos vencedores. A gente fez faculdade, nós temos saúde, estamos trabalhando, sou empregado, tenho casa para morar, a família vive bem. Agora a gente precisa se preocupar um pouco, entendeu? Para onde nós vamos daqui a uns dias, né? Todos nós aqui vamos partir daqui, e aí a gente tem que se preocupar para onde nós vamos e como vai ser. Isso aqui é só uma passagem, que se assim não fosse, a gente não morria, viu, senhora? Uhum. A gente não morria. Isso aí é uma coisa muito, muito séria, muito para a gente entender. É só uma passagem, porque se não fosse, nós não teríamos por que sair daqui. Ficaríamos aqui. Aqui é uma passagem. Quando a gente fala que a gente precisa cuidar da alma, a alma da gente, na psicologia e na religião, é exatamente esse sentimento que a gente tem pelas coisas materiais, pelas coisas espirituais, pelas pessoas, entendeu? Então, assim, cada dia mais o ser humano precisa ter carinho, respeito, consideração pelas pessoas, saber se colocar no lugar das pessoas, ter uma vida mais organizada. Às vezes eu digo, historicamente, o que seria da humanidade se não tivesse o papel das religiões e numa comunidade como a nossa, por exemplo. Eu trabalhei na zona rural, e quando eu chegava numa comunidade que tinha uma igrejinha ou católica ou evangélica, meu irmão, aquela escola estava inteirinha, ninguém mexia em nada, estava a merenda toda certinha. Chega numa comunidade que não tem esse cuidado, assim, esse temor a Deus, essa questão espiritual, esse cuidado espiritual, está tudo quebrado, meu irmão. Você deixa uma merenda num dia, no outro dia não tem mais. Então, assim, que a gente possa ser mais temente a Deus, estar mais próximo, entendeu? E estar mais próximo de Deus, estar mais próximo das pessoas, viu, senhora? Uhum. Ajudar mais, entendeu? Compreender mais. Eu tive chance, senhora, para encerrar, na Djalma, de transferir alunos que não tinham para onde ir. E me chamava, olha, diretor, o senhor é mole, tem que transferir o aluno X ou Y, e esses alunos que a gente não transferiu, esses jovens que a gente não transferiu, esses que a gente insistiu com eles, olha, hoje eles são doutores. E para encerrar, eu estava no Corcovado há 3 semanas, no atendimento dos homens, e tinha um rapaz alto, né, um rapaz muito alto, de roupa branca, e aí eu fui passando por ele me perguntou, o senhor foi bem atendido? Eu digo, fui. O senhor já foi atendido? O senhor quer mais alguma coisa? Eu falei, não, já eu vou só pegar o meu guarda-chuva, porque estava chovendo, eu já fui atendida. Aí ele disse, eu quero conversar com o senhor. E eu não conhecia mais ele, o Marquês, secretário de Educação, Marquês, né? Ele aqui. Aí ele disse, me pedindo desculpas por algumas coisas que havia feito, e ele falou uma coisa que me deixou muito feliz. Ele disse, falo alto para todo mundo ouvir, com umas 30 pessoas, esse aqui é um diretor de escola por excelência. Por quê? Porque ele acredita nas pessoas. Então, se não for para acreditar nas pessoas, se não for para fazer pelo jovem aquilo que a escola fez comigo, não tem nem sentido de estar numa escola trabalhando com jovem. Então, agradeço, que Deus possa abençoar cada dia mais e estamos em paz. Um abraço, grande Igor, amanhã a gente está de volta. Um abraço, podcast da Cioli se encerra hoje
Mas a gente está de volta, a gente se encontra por aí. Muito boa tarde a todos. Rapaz,